Vamos trazer agora um pequeno bastidor de como é que está o clima em torno do presidente Jair Bolsonaro com esse silêncio de Mauro Cid. A percepção é de que Cid não teria outras opções, porque não teve acesso nem à defesa de Mauro Cid, nem à defesa de Jair Bolsonaro e outros envolvidos no caso, a perícia completa do celular de Mauro Cid. Aí, bom, a gente pode se perguntar, não, mas o celular era dele, ele não sabia. Difícil a pessoa lembrar de todos os áudios que mandou, de todas as mensagens, é o que alega a defesa. Se bem que quem não deve não teme, mas enfim. Alegam isso, como não teve acesso à perícia completa, isso ainda não foi anexado no inquérito, segundo a defesa, segundo quem está lidando com esse caso, com os aliados de Jair Bolsonaro, Cid preferiu permanecer em silêncio. Lembrando que ele trocou recentemente de advogado, o seu advogado agora é um especialista em delação premiada. Vamos ao debate. Sila, começo com você agora. É interessante as declarações do presidente Jair Bolsonaro, né? No depoimento dele sobre esse caso, ele faz questão de pegar bem leve com Mauro Cid. Elogia ele, diz que acha que ele não tem nada a ver com o assunto, diferente do que a gente ouvia nos bastidores. Nos bastidores, entre os aliados dele, era que o Cid estava muito enrolado mesmo, que não ia ter jeito para ele. Agora, ele dá uma no cravo, outra na ferradura. Ele diz, espero que ele não tenha feito nada errado, né? Reforça ali o quanto gostava dele. Quando, nas conversas privadas, a gente ouve dos auxiliares do Bolsonaro o quanto o Cid levava o gabinete nas costas, mas diz, cada um cuida da sua vida. O que você está lendo nesses sinais do Bolsonaro para o Mauro Cid? Olha, o que mais me chamou a atenção é o tanto que ele falou no passado o tempo todo, né? Ele foi um excelente isso, ele foi um excelente aquilo, quer dizer, ele ficou lá no passado e cada um agora segue a sua vida, né? Então, acho que ele está procurando, de fato, se separar desse caso aí da fraude, da possível fraude no cartão de vacinação, que é um assunto muito importante para Bolsonaro, porque, veja, Bolsonaro tem no seu eleitorado um eleitorado todo anti-vacina, quer dizer, se alguém descobre que, por um acaso, Bolsonaro tenha se vacinado, para ele é muito ruim do ponto de vista de liderança desse eleitorado, né? É provavelmente muito mais grave do que uma possível fraude de cartão. Por outro lado, Bolsonaro já está muito enrolado com muitos processos, então mais esse é tudo que ele não está precisando. Agora, a questão é, um assessor como era o Cid é muito próximo, né? É ali do que a gente chama da cozinha. Então, não vai ser só esse assunto se por um acaso ele vier a fazer uma delação ou se, de fato, ele abandonar Bolsonaro, como Bolsonaro nessa frase, de alguma forma, o abandonou. Qual que é a sua percepção, Caminoto? Porque no depoimento, Bolsonaro apoia Mauro Cid, é muito solícito com ele, é firme ali na defesa dele. E agora diz, cada um cuida da sua vida. Sinais mistos, mensagens truncadas. O Bolsonaro, Jair e os filhos têm um histórico de afastamento de ex-parceiros que entram em problemas, né? Por olhar a história, tem uma série de pessoas que trabalharam proximamente a eles e quando surgiram problemas se afastaram, inclusive criando ressentimentos. No caso do Mauro Cid, eu acho assim, que a questão aí é mais uma questão, e eu concordo com a Sila sobre isso, é uma questão, eu acho que essa questão da vacina, em termos legais, é menor diante do potencial que pode vir do Mauro Cid, inclusive o celular, quebra de sigilo, etc. A questão aí é a questão junto ao eleitorado, os apoiadores do Bolsonaro. Assim, ele se vacinou e tentou se esconder, isso é um petardo para a imagem do Bolsonaro junto ao sua base de apoio, né? A questão se houve uma fraude na vacina ou não, sob o aspecto legal, na minha opinião, é pequeno, né? E o Mauro, assim, eu não consigo vislumbrar
nesse momento, um risco, por causa esse tema específico, do Mauro Cid eventualmente começar a se afastar do ex-presidente e fazer uma delação. Eu acho que isso é um jogo jogado, está havendo um jogo jogado aí em relação a isso, né, na questão da vacina. Agora, se começar a entrar a questão de dinheiro, questão mais volumosas, aí sim é que nós vamos ver que esse pacto silencioso vai continuar. Você, Janaína, qual que é a sua percepção dos sinais do Bolsonaro? Quando o presidente diz, isso é uma coisa dele com o advogado dele, passa mesmo a sensação de que foi uma decisão do defensor e é muito comum a defesa exigir, e isso faz parte da prerrogativa da defesa, acesso à íntegra da documentação, acesso a laudos periciais. Então, realmente pode ter sido uma ponderação do advogado, exercendo o seu papel, determinar, pedir para o seu cliente ficar em silêncio até que ele possa analisar o que a parte, né, muito embora seja uma investigação, não é uma ação ainda, mas já tem ali uma acusação. O que a parte que acusa possui. Né? Então, é uma questão da paridade de armas. Né? Por outro lado, quando o presidente diz, nossa, peço a Deus que ele não tenha errado, se nós considerarmos a hipótese do Cid ter agido, né, isoladamente para obter esses cartões, para a esposa poder viajar como viajou, as filhas e assim por diante, por força dos parentes que moram no exterior, se o presidente, né, realmente não tinha nenhum conhecimento, estava apartado dessa história, ele pode estar preocupado, né? Não digo nem com uma colaboração, mas por entender até onde essa pessoa foi. Né? Pensando nas várias hipóteses, se essa pessoa utilizou o computador de dentro do palácio para obter esses documentos. Então, eu sei que a maioria analisa a preocupação dele como uma preocupação com uma eventual colaboração. Não estou descartando. Mas considerando a hipótese de realmente ele também ter se surpreendido, ele pode pensar o que mais aconteceu, o que mais pode ter acontecido. Então, realmente é uma situação. Agora, o silêncio em si, a gente tem sempre que lembrar, é uma garantia constitucional, é um direito de qualquer acusado e é muito comum a defesa exigir acesso da íntegra e é um direito da defesa. Então, para quem trabalha na área, não é algo assim tão significativo ele ter ficado em silêncio.